todas, a todos. É com especial prazer que estou aqui, pelo próprio congresso em si, e também por encontrar pessoas que conheço da Universidade Aberta, nomeadamente a professora Darlinda, que foi minha professora no mestrado de Arte e Educação. É com muito gosto, então. Nem separar, nem misturar. Esta afirmação do Padre Manuel Antunes poderia ser uma definição concisa daquilo que é a transdisciplinaridade. E pelo que tenho vindo a aprender com ele sobre o seu modo de ser e de proceder, através da leitura da sua obra ou de quem o conheceu, nomeadamente como pedagogo, creio que mais do que uma prática ou pensamento interdisciplinar, ele aplicava uma visão transdisciplinar sobre a realidade e o mundo. Se em 1994 ainda estivesse vivo, teria certamente participado, ou pelo menos ter-se interessado, pelo encontro inaugural do primeiro Congresso Mundial da Transdisciplinaridade, que decorreu no Convento da Arrábida de 2 a 6 de novembro de 1994, faz agora precisamente 24 anos. Para além da temática que reuniu personalidades de todo o mundo e das mais variadas áreas do conhecimento, a Comissão Internacional integrava Edgar Morin, que tinha conhecido o Padre Manuel Antunes via António Alçada Batista e Helena Vaz da Silva, que inclusivamente co-presidia a Comissão Nacional do referido Congresso e que à época era presidente do Centro Nacional de Cultura. Nem separar, nem misturar. De facto, a transdisciplinaridade configura-se como uma nova abordagem científica que realiza a passagem de uma visão exclusivamente disciplinar para uma outra que abarca e relaciona as partes com o todo de determinada realidade. Ou seja, nem uma perspectiva especializada ou hiperespecializada que separa e faz ressonância com um hiperindividualismo autorreferencial que no extremo conduz a um adiamento do outro e a um apaixonamento do igual e de si mesmo, nem uma perspectiva holística que conduz frequentemente a uma dissolução onde tudo fica misturado. Respeitando as perspectivas disciplinares ou interdisciplinares, a transdisciplinaridade propõe que se estabeleça e incremente o trânsito entre um olhar global e um olhar particular, onde possam ser convocadas diferentes disciplinas, mas sem que o conhecimento de cada uma delas se queira impor às outras, antes colocando-se ao serviço da melhor resolução de um problema complexo em prol de um bem maior. A finalidade da transdisciplinaridade é proporcionar uma melhor compreensão do mundo, procurando, nesse sentido, a unidade do conhecimento. Deste modo, a transdisciplinaridade, para além de incrementar a relação entre as disciplinas, procura estar atenta também ao que está entre, através e para além delas, como foi possível refletir no primeiro colóquio internacional sobre a inter- e a transdisciplinaridade nas artes performativas e audiovisuais, que tive a oportunidade de organizar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2014, celebrando justamente o 20º aniversário do primeiro Congresso Mundial. Nem separar, nem misturar. Esta chave de análise e de interpretação do mundo é particularmente útil neste momento histórico que estamos a viver, pois alerta-nos para a evidência de que muitos dos acontecimentos globais, como as crises financeiras, os paraísos fiscais, a aceleração tecnológica, com a crescente manipulação genética e digital, as alterações climáticas, o tráfico de pessoas, armas e drogas, as guerras que têm destruído os berços civilizacionais da humanidade, as migrações, a radicalização política, entre outras, apesar de parecerem e de serem apresentadas pela comunicação social como factos diferentes, eles, na verdade, não estão separados, estando mesmo intimamente ligados. O mesmo se passando em Portugal. Escândalos financeiros, com a investigação judicial de responsáveis ministeriais e bancários, fenómenos alargados de corrupção, imprensa e televisão sensacionalista, desrespeito pela atuação política entre os responsáveis partidários e, mais recentemente, até o descrédito da instituição militar com o episódio de Tancos. Ora, todas estas questões estão mais uma vez intrincadas, pois aquilo que as sustenta lhes é, de algum modo, comum, e que reside na tal revolução que faltou e falta fazer e que o Padre Manuel Antunes designou de revolução moral. E que explica, segundo as suas próprias palavras, porquê uma tal revolução? Porque só a totalidade é concreta e só a totalidade é compreensível. Muito obrigado, professora. Precisamente no início deste novo milénio, temos vindo a assistir a um combate que se tem vindo a intensificar entre o espírito humano
e contra aqueles que o negam. Querendo estes últimos reduzir o humano à sua mera expressão material e animal. Ou melhor, a plutocracia dominante tem empoeirado os tempos com pós de proveniência vária. Pós-modernismos, pós-dramatismos, pós-humanismos, entre outros, como as pós-verdades. Num exercício de ocultação de ideologias de dominação por parte de alguns que se julgam superiores a todos os outros. Para tal, contam com muitos que, apesar de poderem ver, são intrinsecamente cegos e que contribuem com a sua subserviência para que se tenha vindo a consolidar este estado de coisas. Sobre este assunto, seria bom revisitar a peça de teatro A Ópera dos Mendigos, de Václav Havel, antigo presidente da República Checa, que tive a oportunidade de encenar no ano passado com o TUT, Teatro Académico da Universidade de Lisboa. A peça, que de certo modo é um pequeno tratado de ciência política, termina justamente com esta frase: serve melhor quem não sabe que serve. Assim, têm feito muitos neste mundo, contribuindo com o seu servilismo, sem o saberem, para o prejuízo de muitos, inclusive a longo prazo deles próprios, e para o benefício de muito poucos. Por isso, defendia o padre Manuel Antunes um novo projeto de educação e de cultura, onde o ser tivesse espaço para o seu florescimento graças a um exercício de liberdade humanizadora com a possibilidade existencial de tudo poder questionar. Como escrevia este insigne pedagogo, sem esse mínimo de utopia será muito difícil, ou talvez impossível, culturalizar a sociedade e socializar a cultura. E justamente, por não se ter atendido a estas palavras sábias, podemos constatar o que tem sido e o que tem provocado a não culturalização, por se ter ao invés promovido a futebolização da nossa sociedade, com os seus efeitos nefastos de ter transformado o que deveriam ser debates públicos e políticos, no seu sentido mais nobre, em confrontos de claques. Precisamos de mais personalidades, como o padre Manuel Antunes, assim como do padre António Vieira, que tenham a coragem de revelar a conspiração que os poderosos estão a urdir contra os povos e denunciar aqueles que querem privatizar o mundo e a natureza exclusivamente para eles, sem considerar o bem comum. A humanidade está cansada de hipócritas. E aqui faço um parênteses para clarificar a diferença entre atores e hipócritas. Ser ator é, mediante um processo criativo e artístico que o público conhece, interpretar e representar um outro que não a si próprio. O que implica um diálogo e uma relação com alguém que é diferente de nós e a quem acolhemos e a quem lhe damos presença real através da transformação do nosso corpo e da nossa voz. Um hipócrita é aquele que finge ser o que não é. Aquilo que diz não corresponde àquilo que pensa. Um hipócrita é alguém que engana. E essa tem sido lamentavelmente a prática de muitos responsáveis políticos, económicos, judiciais e outros, tanto no nosso país como na Europa e no mundo, que se escudam em linguagens profusas e ou herméticas a que o padre Manuel Antunes se referia como sendo uma inflação verbal ou uma logorreia, e que Sofia de Melo Breiner designou como o capitalismo da palavra. E por isso, é necessário estar atento às vozes que se começam a alçar um pouco por todo o lado e que, apesar de poderem ser brutais e cruas, dizem o que pensam e aparentemente fazem o que dizem, o que perante a larga convivência com a decepção, o engano e a hipocrisia faz com que vão adquirindo um poder de fascinação junto dos povos. Como avisava o padre Manuel Antunes, a anarquia é o átrio da tirania e a tirania é o átrio da anarquia. Também no campo artístico se tem vindo a assistir a uma situação desconcertante. Segundo os investigadores Lipovetsky e Serrois, o capitalismo absorveu a estética, no sentido de produzir massivamente conceitos culturais indefinidos e objetos artísticos híbridos, destinados exclusivamente a maximizar uma voragem individualista, hedonista e consumista. A captação da atenção de potenciais clientes parece ser o único desígnio da sociedade global de consumo, o que propiciou o surgimento de uma qualidade homonívora, segundo Bauman, nos meios culturais e que perturba a criação artística, pois tudo parece igual a tudo. Esta situação selvagem, de acordo com a coreógrafa Karine Saporta, acabou por corresponder para muitos artistas e tradições culturais a viver sobre o signo da ética da precariedade. Segundo esta proeminente figura da dança francesa, muitos artistas
muitos artistas têm demonstrado uma enorme dificuldade em sobreviver e em encontrar um lugar para fazer ver e ouvir a diversidade das suas vozes perante a massificação e uniformização da cultura. Nesse sentido, segundo a ensaísta e coreógrafa, urge criar instâncias de consciencialização e resistência para enfrentar com inteligência e em conjunto esses bulldozers da rentabilidade e distribuidores de uma hegemonia comportamental. Por outro lado, pode-se constatar como o fluir do tempo se tem tornado vertiginoso. O cotidiano das pessoas acelerou-se, consumido pela vertigem e voragem do tempo, que Lipovetsky e Serrois designam como sendo uma consequência desta era transestética. Em contracorrente, talvez as artes performativas realizadas ao vivo, a que eu prefiro chamar de artes vivas, possam oferecer resistência e contribuir para a criação e fruição de um tempo que seja possível saborear, bem como de espaços que propiciem o encontro e o diálogo entre as pessoas à escala humana. Segundo estes dois autores, à estética da aceleração há que opor uma estética da tranquilidade, uma arte da lentidão que seja preâmbulo dos gozos do mundo e permita tirar o melhor partido da própria vida. Na verdade, chegados a este momento crítico do início do século XXI, onde se perfilam múltiplos reptos locais e globais a variadíssimos níveis, designadamente a disseminação de uma pretensa homogeneização cultural, a nossa época continua a exigir da arte uma especial atenção a outras vozes. Esta escuta do pulsar da humanidade, através das suas diferentes tradições, deve ser acompanhada por uma exigência do aumento da diversidade artística, assim como da valorização e defesa dos bens culturais. A modernidade superou a prova da quantidade e a hipermodernidade deve superar a da qualidade em relação com as coisas, com a cultura e com o tempo que se vive. A missão é tremenda, mas não é impossível, segundo os autores Lipovetsky e Serrois. É por estas razões, e particularmente pelo exponencial desenvolvimento tecnológico do século XXI, a globalização económica liberal e a liquefação das instituições nacionais, que os desafios contemporâneos que se apresentam para as artes performativas ou artes vivas parecem exigir uma ampla e profunda reflexão centrada numa perspectiva renovada sobre a sua função estética, em conformidade com uma dimensão ética de promoção e emancipação da pessoa humana. As artes vivas, pela sua própria natureza e sendo garantida a sua diversidade cultural, podem proporcionar, para além da fruição estética, uma consciência individual e comunitária que potencie e emancipe uma cidadania capaz de assumir uma corresponsabilidade na partilha do mundo, bem como uma permanente clarificação e defesa do que é o bem comum e do que é ser humano e estar vivo. Desculpa. Neste ano, em que se comemora o 100º aniversário do nascimento do Padre Manuel Antunes, também celebra o 70º aniversário da criação, por iniciativa da Unesco, do Instituto Internacional do Teatro, agora também chamado como Organização Mundial das Artes Performativas, que instituiu em 1962 o dia 27 de março como sendo o Dia Mundial do Teatro, e em 1982 o dia 29 de abril como o Dia Internacional da Dança. Têm sido autores destas mensagens, para além de atores como a atriz Isabelle Huppert, encenadores como Peter Brook, bailarinos e coreógrafos como Maurice Béjart ou Murad Merzouki, muitas outras personalidades de outras áreas artísticas e culturais. Ao longo destes anos, é possível encontrar nas mensagens do Dia Mundial do Teatro e do Dia Mundial da Dança 5 linhas de força permanentes e identitárias destas artes. Aquilo que é específico da forma dramática e da dança, e que são meios de expressão e comunicação humanos por excelência, a natureza singular do ator e do bailarino, que enaltecem a singularidade do ser humano, a diversidade de formas e tradições culturais no teatro e na dança, a íntima relação entre o teatro e a dança com a sociedade e a importância do teatro e da dança na educação e na preservação da memória. O enaltecimento da imaginação, da liberdade, da originalidade, assim como a evocação da beleza, da espiritualidade e da multiculturalidade, fazem convergir de modo íntimo estas duas expressões artísticas que se fundamentam no corpo e na palavra. Estas artes convocam o olhar do outro, o face a face, o corpo a corpo, e simultaneamente celebram a condição humana, a justiça, a tolerância, a responsabilidade individual e social.
Incentivam também o diálogo, o encontro, a humanidade e o amor, de uma forma presencial, no aqui e agora, num momento único, ao vivo, mas passível de ser recriado, apesar da sua irrepetibilidade. Como diz o coreógrafo Lin Wai-min na sua mensagem de 2013, as imagens não respiram. Nesse sentido, as artes vivas, o teatro e a dança, sendo absolutamente enraizadas na respiração dos corpos, são respectivamente as artes do sopro e do vento que permitem que os seres humanos não esqueçam a sua humanidade. Nem separar, nem misturar. E assim, deste modo, as artes vivas, a globalização e a transdisciplinaridade fazem parte de um mesmo horizonte de totalidade e abrangência, pois, como afirmava o padre Manuel Antunes, o filósofo, como aliás o político, está condenado à sinopse, à visão global, à visão do conjunto, à percepção e à prossecução do bem comum o mais universal, sob pena de não chegar a sê-lo ou de deixar de o ser. Nem separar, nem misturar, porque é tempo de luz e as trevas já devoraram a sua parte.